Olá pessoal, aqui é Márcia de Paula. Eu venho mais uma vez falar com vocês nesse canal sobre as três ordens do amor, né? Já expliquei sobre o pertencimento e a hierarquia, e hoje eu vim falar da última, que é o equilíbrio entre dar e receber. Hoje estou com o cenário um pouquinho diferente, né? Estou aqui na minha casa por conta dessa pandemia. A gente também, né, precisa seguir as ordens. E então eu decidi gravar, não ia gravar essa semana, mas eu achei melhor, porque já tá aqui mesmo, né? Vamos aproveitar o tempo. E também quero compartilhar um pouquinho do que veio para mim a respeito de tudo isso. Mas fica claro, né, que aqui o ideal é a gente focar mesmo na solução. E eu trouxe um novo exemplo, né, dessas três ordens, que é o equilíbrio entre dar e receber, do que a gente pode dar, né, a partir do momento que a gente recebeu a vida dos nossos pais. Então, só lembrando, né, hierarquia, quem chegou primeiro tem precedência. Pertencimento, todos têm o direito de pertencer. E o que é o direito de pertencer? É até aquela pessoa que prejudicou, foi prejudicada, ela tem um direito nesse sistema. Então, eu gosto muito de uma representação como se fosse uma árvore, né? Então imagina que nessa árvore a gente tem, né, a raiz que alimenta todo esse sistema familiar, ligado a todas as histórias que aconteceram com os nossos antepassados até a quarta geração. E então cada um dessa árvore, né, cada fruto dessa árvore vai passando essa energia para frente. E aí então é onde a gente encontra a grande alma, como dizia o Bert Hellinger. Para mim ele ainda diz, né, porque acredito que o espírito não morreu, a memória dele tá aí. Então, para mim é como ele diz, né, que essa grande alma é a que faz com que a gente fique conectados às histórias dos nossos antepassados. Eu costumo dizer também que é como se fosse uma nuvem, né? Então, quando a nuvem começa a ficar muito carregada, começa a trovejar, é aonde a gente começa a ter os conflitos, né? Então, aquelas gotículas, né, que caem da chuva, nada mais são do que as memórias do que essa nuvem tá carregada precisando extravasar. E aí é onde a gente começa a encontrar esses conflitos, porque a gente tá ligada a essa nuvem. Então tá na chuva para se molhar literalmente, né? É, e nessa questão do equilíbrio entre dar e receber, aqui a gente foca mais nos relacionamentos para ser igual, mas eu quero começar primeiro com os nossos pais. Então, no equilíbrio entre dar e receber, os nossos pais nos deram a vida. Então, a gente recebe a vida. Não tem como a gente pôr o pai de volta aqui dentro, né? A mãe aqui dentro fala: não, tudo que você me deu é a vida, não tem como dar a vida de volta, então entra aqui. Quem sabe uma próxima encarnação, né? Mas nessa não dá. Então, muitos dos filhos se sentem na obrigação de devolver alguma coisa para o pai e para a mãe, nessa troca do equilíbrio entre dar e receber. E aí é que está a grande confusão. Porque o único jeito da gente devolver, né, ficar em equilíbrio do que a gente recebeu desse pai e dessa mãe, que foi a vida, que é essencial para estar aqui, é a gente passar essa vida adiante. E quando eu passo essa vida adiante, olha como eu equilibro, entende? Então agora eu dou de volta aquilo que eu recebi dos meus pais. Por quê? Porque em contrapartida a mesma coisa. Os meus pais receberam dos pais deles. Então, eles agora vão dar através de mim. E assim sucessivamente. Entende? Olha que lindo. Me veio até a imagem, né? Eu não sou boa disso, mas vou procurar saber como que faz a imagem do nosso DNA, né? Ele não é assim, entrelaçado? E vira, né? Então, aqui eu recebi, aqui agora eu dou, aqui eu recebi e assim vai. Infinito também, né? A imagem do infinito, né? Do 8. E aí, mas eu não quero ter filho, Márcia. Eu não. Enfim, não quero ter filho, não quero casar. Tá bom, então o que você pode fazer? Você pode fazer algo de bom com a sua vida. E como é fazer algo de bom com a vida? É honrando a vida que a gente recebeu. Então, é fazendo alguma coisa boa com o que você tem, né? Que você é capaz de dar para um desconhecido, ou através da sua profissão, ou através de algo que você acredite que pode ajudar na sociedade,
ou uma solidariedade. O que é isso? É você falar, olha, por amor e honra a você, papai e mamãe, eu agora também contribuo, né, com a vida que eu recebi. A minha vida não foi em vão. Então, esse é o equilíbrio. Agora, muitos filhos sentem culpa. E, claro, né, também muitos pais fazem isso, né, fizeram, né, acho que hoje a gente tem um pouco mais de consciência, que é fazer o quê? Ah, eu limpei sua bunda, eu deixei de fazer faculdade, eu deixei de estudar, eu deixei de viajar, desde que eu tive você, a minha vida é só cuidar de você ou de vocês, né, enfim, fiquei noite sem dormir, eu engordei, nunca mais voltei ao meu peso, né, tem muita mãe que fala isso. Então, é muito louco isso, né, gente? Porque isso tá lá no nosso inconsciente. Então, o ideal é a gente fazer o quê? A gente tomar essa consciência que a gente só pode equilibrar entre dar e receber a vida que a gente recebeu com os nossos pais, fazendo algo de bom com a nossa vida, tá bem? Fique claro isso. A gente só pode fazer isso a partir do momento que a gente faz algo de bom com a nossa vida. E aí fulano vai dizer, é o filho da Beltrana, é a filha da Ciclana, entende? É assim a gente honra a vida que a gente recebeu, sendo os filhos dessa pessoa, mas honrando, né, que a gente tá fazendo algo de bom com a vida. Então deixar isso bem claro, tá bem? Então assim a gente equilibra com pai e mãe. Outra maneira, então com pai e mãe é isso, não tem... No fim da vida, as pessoas falam pra mim, então eu não posso ajudar meu pai e minha mãe? Claro que pode. Só que é como você ajuda. Se você ajuda com culpa, isso fica pesado pra você e também enfraquece eles. Mas se você ajuda com amor, com gratidão, podendo, né, ajudar mesmo, sem também sacrificar a sua vida, com certeza isso é louvável, tá bem? Deixar isso bem claro também. E a outra maneira é, então, se eu dou a vida para passo a vida para frente, né? Uma maneira de honrar também, continuando a prole. Agora dos relacionamentos. Então eu tenho um casamento onde talvez o meu marido pagou a minha faculdade, o meu marido que ganha mais, né? Então ele paga o meu carro, ele paga a casa, ele paga a faxineira, ele paga a escolinha da criança, ele paga tudo, né? E além dele pagar tudo, você trabalha só para você. Não, isso tá em muito desequilíbrio, tá? Nós não estamos falando de dinheiro aqui, nós estamos falando de postura. Porque a partir do momento que esse marido paga tudo para você e ainda te tira a responsabilidade de cuidar de uma casa, de criar os filhos, enquanto ele trabalha para manter essa família, ele virou seu pai. Entende? Então você só tá, como receptor, e aí você não consegue dar de volta. E muitas vezes você vai ver que o filho não vai te respeitar. Isso é o que eu mais vejo acontecer no consultório, quando as pessoas vêm para mim reclamar do casamento e que, obviamente, os filhos não respeitam. Por quê? Porque pais que não se respeitam de iguais, filho não respeita pai nem mãe. Escutem o que eu tô falando, porque isso aqui é verídico, tá? Ontem até eu tava comentando com a minha irmã que eu fiz a live, né, no Facebook para falar de um exercício que veio para mim, pra gente nesse momento elevar a nossa vibração e começar a entrar na vibração da alegria e da gratidão. E a minha filha, eu tava sozinha em casa, minha filha entrou e o nosso combinado era ela ficar no sofá e esperar eu terminar. E ela começou a fazer gracinha, gracinha, gracinha. Eu respirei fundo até que uma hora ela tava puxando, me puxando, ela escorregou. Na hora que ela escorregou, eu fiz assim e não deu para segurar, ela caiu, né, na brincadeira aqui, escorregou no chinelo, enfim. Eu tirei ela, mas a hora que eu fui levar ela pra sala, eu falei bem firme pra ela, agora você vai sentar e vai ficar aqui, porque aqui é o nosso combinado. E falei bem, agora eu tô falando com uma voz mais tranquila, mas eu falei muito firme. E ela chorou, pegou a chupeta e ficou. Então, assim, a realidade é a viver o que a gente tem que viver. Não adianta a gente ficar pondo máscara, né? Então, eu não sou 100% equilibrada. Eu também busco o meu equilíbrio. Mas uma das coisas que eu tenho certeza que me ajudou muito foi adquirir essas 3 posturas na minha vida para que eu realmente tomasse posse da minha verdade, de quem eu sou, do que eu tô fazendo aqui. Não sou só a mãe dela e também não sou só a filha da fulana, né? Então,
eu estou aqui para algo maior. E dar a vida já é uma maneira, né, de me pôr a serviço, assim como eu recebi, e tudo mais que eu vim fazer. Enfim, então, eu falo isso porque não adianta pai e mãe querer ficar dando dinheiro, né? Então, olha só, se esse marido tá dando tudo para essa mulher e tira a responsabilidade dessa mulher de dar, não financeiramente, mas de outras maneiras, com outras responsabilidades, os filhos vão enxergar isso. Então, os filhos vão ver essa mulher como uma fraca, como uma submissa, ou talvez como uma filha mesmo. E perante eles, essa mãe não vai estar grande, ela vai estar pequena. E se ela tá pequena, os filhos vão crescer também. E quando eles crescem, eles não obedecem, não respeitam. Por isso que ontem eu fui muito firme com a minha filha. Ainda mais que eu tô sozinha, né? Sem o meu marido presente. Então, se eu não pôr ordem, quem vai pôr? E amor não é só passar a mão e dar abraço e beijinho. Amor também é ensinar o que é certo, mesmo que às vezes você precisa ser mais enérgica. Então, isso também é a gente poder tomar postura. Por quê? Porque perante um relacionamento, muitas mulheres, homens hoje também, né? Mas mais as mulheres se põem nesse papel, sabe? Tem medo de perder, tem medo de não ser amada, tem medo de ser rejeitada, de não ser boa o suficiente. Então ela começa a aceitar esse homem como um pai e não como um marido. Como que a gente resolve isso? Ficando igual. E como a gente fica igual? Então, assim, meu marido, eu agradeço, né? Você que tem mais condições financeira de pagar minha faculdade, porque eu quero trabalhar com isso, enfim, é um sonho, mas eu também quero, né, manter o nosso casamento e os nossos filhos, então vamos ver o que é possível. A prioridade financeira em casa é sua. Então, eu estudo no momento onde as crianças vão estar na escola e, né, você paga, porque eu não tenho como pagar, mas em troca, o período da tarde, o maior período do tempo, eu vou estar em casa cuidando dos nossos filhos e da nossa casa, né? Das suas coisas, das suas roupas, da nossa casa mesmo, né? Para que você chegue e tenha um lar harmonioso, equilibrado, limpo e cheiroso com os filhos, né? Tendo a mãe presente para a hora que você chegar, você também chegue para só estar em casa. Não traga o problema da empresa e eu estou aqui disponível como sua esposa e, né, os nossos filhos estão aqui esperando. Então, isso não é ser submissa. Isso é ser grata ao que o marido está dando, além de todo esse contexto de ser o provedor da casa, ainda também te ajudar a ter uma profissão. E aí, o que vai acontecer? Os filhos vão crescer e aí você, de acordo com que você vai terminando essa sua formação, você vai arrumando horários, né, onde os filhos não dependam tanto mais de você e vai colocando a sua parte em prática. E esse marido vai te dando apoio e assim vocês ficam equilibrados. Porque se você já quiser sair da faculdade, já montar, sei lá, seu escritório, fazer e acontecer, quem vai cuidar dos filhos se o marido é o provedor da casa? E, gente, eu não tô falando isso porque eu sou feminista e nem porque eu sou submissa. Eu não tô falando aqui porque eu levanto uma bandeira. Eu tô falando aqui o que é da ordem. E eu falo de experiência própria, porque por 2 anos da minha vida eu acabei sendo a provedora da minha família e eu fiquei doente. E não quer dizer que o meu marido não dava conta, só quer dizer que eu tinha uma profissão que me proporcionava mais a dar mais financeiramente. Mas só que quanto mais eu podia dar financeiramente, mais eu teria que trabalhar. E quanto mais eu trabalhava, menos eu ficava com a nossa filha. E quando eu menos ficava com a nossa filha, menos tinha alguém para cuidar da nossa casa. Olha só a confusão. E claro que eu acabei doente. Então hoje a minha opção é assim: o que o meu marido pode dar? E eu vou aprender a viver com o que ele pode dar. E de todo o meu trabalho, tem uma coisa que eu amo fazer, então eu não quero deixar de fazer. Então a gente combina como é que a gente vai fazer dar certo isso, né? O momento que ele pode ficar mais com a criança, o momento que talvez a gente tenha uma pessoa muito boa que nos ajuda aqui em casa, então que ela tá disponível para ficar com a criança, mas sabendo que eu vou ter buscar um momento onde eu posso ficar 100% com a nossa filha e mais 100% com ele, porque se eu também não for uma mulher presente para ele, o que adianta eu só ser uma boa profissional? Olha, eu quero falar isso com muita delicadeza aqui, porque eu não, de novo, eu sei o que eu tô dizendo porque eu vivi na pele. Eu vivi na pele o que é ser o homem, é ser o líder,
eu saí da minha natureza. E saí da minha natureza, eu fiquei doente. Literalmente, eu fiquei doente. Eu criei uma doença autoimune. Pensa, eu mesma me atacava. E atacava o quê? Ao que não é sistêmico na minha vida e o que não é da minha natureza feminina. Então, as mulheres não... Eu acredito nisso pela minha experiência, tá bem? Não leve a minha história como a sua verdade, mas é algo para a gente pensar, principalmente nessa nova era que a gente está agora, né? Com outro olhar de outros valores. Então, eu tenho para mim que a mulher foi feita mesmo para ser a que cuida, a que gera, a que cria. E a criança, até os 7 anos, ela necessita dessa energia da mãe. Porque depois dos 14, 15, ela vai para a energia do pai, que a gente chama de esfera. E lá ela vai aprender com o pai o que é pro mundo, o que é ter coragem, sabe? O que é enfrentar a sociedade aí fora com confiança, com força. Então, isso é o pai que vai ensinar, não só continuando atuando como sendo provedor, mas também com aquele que está à frente, que protege a família toda. E a mulher, com a sua fragilidade, não consegue dar a mesma proteção que um homem, né? A gente pode lutar, pode fazer aula de jiu-jitsu, tem um nome, né, de aula de defesa, mas não é a mesma coisa. Um homem, ele é muito mais forte que uma mulher, isso já é genético. Então, a gente prestar atenção do que o nosso sistema está querendo dizer. Porque nesse equilíbrio entre dar e receber é o que eu mais vejo de desequilíbrio nos relacionamentos. É a mulher querendo tomar essa força, essa postura do homem que ela não tem. E muitos homens, sei lá por quantos motivos que tem acontecido isso, fracos. E esses homens fracos buscando pela mãe. Ou seja, a mulher vira mãe e o cara tá lá na criança que não consegue sair daquilo, porque muitas vezes a mulher tomou uma proporção tão grande de dar conta, uma conta falsa, porque essa mulher não dá conta, ser mãe, ser provedor da família, ser o líder, ser o empresário, ser o que tem sucesso 100%, e ser mãe, ser esposa, e ainda ter tempo para ela, para cuidar dela. Me apresenta uma mulher dessa, nem a Mulher Maravilha é assim. Me apresenta que eu quero conhecer. Então, tá na hora da gente olhar realmente, né? Por isso que tem tantos sagrados femininos por aí. E hoje, graças a Deus, começou o movimento do sagrado masculino, porque esses homens precisam se fortalecer e essas mulheres precisam voltar ao papel natural delas. Não quer dizer que não possa ter sucesso profissional, não possa também ter uma carreira de sucesso, mas aí tem que ter um equilíbrio de escolha, né? E qual escolha? Você quer ser mãe ou você quer ser uma excelente profissional? Ao mesmo tempo, as duas coisas exigem muito. E aí é como você pode fazer isso dar certo. Você precisa ter um marido que te apoie demais. E nesse marido que te apoie demais, com certeza esse marido tem que estar muito bem para na hora que você precisar descansar mesmo, você não tem que se preocupar com a sua profissão e nem com as despesas do que um sucesso profissional 100% na carreira exige. E eu falo isso de experiência própria, gente, sou empresária, né, há quantos anos? Eu sei o quanto a gente paga de imposto, o quanto a gente tem funcionário para pagar, enfim. Eu posso dar uma palestra um dia sobre isso, se alguém quiser me chame, que eu faço essa palestra gratuitamente e mostro para vocês num gráfico, mostro para vocês na prática com movimentos sistêmicos como isso se dá num campo de realmente uma família desequilibrada, onde a mulher é a provedora da casa e o homem está enfraquecido. Eu consigo te mostrar isso mesmo. Então, nesse equilíbrio entre dar e receber, os dois precisam ter uma boa conversa e ambos precisam se olharem e se reconhecerem como iguais. Nenhum é maior ou menor que o outro, nenhum é mais importante ou menor que o outro. Os dois são iguais. E se não tiver essa igualdade energética de consciência na postura de cada um deles, isso vai passar um desequilíbrio muito grande para os filhos, começando pelo relacionamento, que eles não vão conseguir bancar um relacionamento de pai e mãe maduros, adultos. Então, é claro que vão ter filhos que vão buscar por esse pai e essa mãe depois na sociedade, na religião, nos estudos, nas drogas, né? Então, acho que essa é a parte mais que precisava ser dita aqui, que é o que é mais pesado e precisa de mais consciência. Porque senão, que filhos a gente está deixando para esse planeta?
né? E ainda mais nesse momento que a gente está passando por essa pandemia, que não é por acaso. Então, o meu recado aqui é isso, tá? O equilíbrio entre dar e receber começa pelos pais. Se os pais não estão equilibrados, onde, mas Márcia, eu que estou trabalhando, meu marido está desempregado, mas é impossível esse marido não conseguir prover. Como? Então, ele pode fazer um bico, ele pode arrumar um trabalho de reciclagem, de catar latinha na rua, de sair nos condomínios oferecendo limpeza de jardim. Entende? O homem é criativo, o homem vai pro mundo, o homem dá jeito. Então, se esse homem, ele, sei lá, você ganha 5.000 reais, esse homem consegue render 1.500, ok, então vocês vão viver com 1.500 dele e você ajuda como pode. Não é egoísmo? Não, não é egoísmo, porque para você estar ganhando 5.000 reais e esse homem 1.500, é porque você está trabalhando muito mais que ele. Então você para de trabalhar e vai ficar disponível para os seus filhos e principalmente para sua casa. Então você vai ver que o seu custo vai cair. Então você não vai ter faxineira, você não vai ter mais que pagar a escolinha, você não vai ter que mais bancar um carro que fica saindo toda hora, né? Um carro mais econômico, que o IPVA é menor, e aí você vai ver que você ganha também tanto 1.500 quanto ele. Gente, a conta bate. Comecem a pensar nisso. Só que você vai ver que você vai ser uma pessoa mais leve, vai ser uma pessoa mais tranquila, você vai ser uma pessoa muito mais mulher, né? Com a sua força intrínseca, com a sua fé, com o seu estado de presença, do que querendo ter o sucesso profissional para se bancar, para se provar, para se respeitar, enfim. Tem tantas coisas, né, que estão por trás disso. Inclusive, eu tô lançando semana que vem a trilogia online, onde a gente vai falar sobre o sucesso. Sucesso financeiro, sucesso profissional e sucesso amoroso. E eu vou me basear nessas 3 ordens do amor que o Bert Hellinger, né, nos convida até essa postura interna. E eu sei o que eu tô falando, porque foi depois que eu passei por todos esses processos que hoje eu sei o que é o sucesso de verdade aqui dentro. E é isso que importa. Então, é um bom relacionamento, é uma saúde equilibrada, são filhos saudáveis, né? É o seu trabalho que te dá aquilo que é necessário e assim por diante. Mas isso eu vou falar na trilogia, né? Então, quem quiser saber mais, entra aí na página do Facebook ou do Instagram, que eu vou deixar aqui o link embaixo desse vídeo, que lá tem mais informações e o contato também pelo WhatsApp para te explicar como vai funcionar essa trilogia. Mas aqui, para finalizar, então, o equilíbrio entre dar e receber primeiro começa no casal, tá bem? Casais equilibrados, reconhecidos, cada um na sua força, no seu papel e de iguais. Isso melhor para os nossos filhos, melhor para o nosso relacionamento, melhor para a nossa família. Eu acho que é isso. E qualquer dúvida, mandem mensagens, eu vou ter o maior prazer em responder, ainda mais agora, né? Possivelmente mais uns 10 dias aí, eu acredito que no máximo mais 10 dias a gente já volta tudo ao normal, ou vamos voltando ao normal, aí eu estarei disponível no Espaço Holístico Casina, né, nos atendimentos presenciais. E qualquer dúvida, vai ser um prazer poder contribuir dentro dessa vasta experiência que eu tenho aí, mais de 8 anos com as constelações e como isso fez a diferença na minha vida e vida de centenas de pessoas que já me deram feedbacks e eu tenho certeza que vai fazer sentido na sua vida e vai fazer a diferença a partir do momento que você buscar essa ordem em primeiro lugar aí dentro de você. Aí você vai sentir exatamente o que é o equilíbrio entre dar e receber, inclusive com o dinheiro. É isso. Gratidão, pessoal. Até o próximo vídeo.